Lei 9.099 de 95. Vamos falar sobre legislação penal extravagante. Meu nome é Jonatas, vamos falar um pouco de direito penal, lei dos juizados especiais na parte do GCRIM, na parte dos juizados especiais criminais. Bom, já começo com vocês fundamentando a possibilidade da existência do juizado por conta do artigo 98, que diz sobre a criação de juizados especiais, sejam eles tanto estaduais ou federais, que será composto por juízes leigos e juízes togados, que terão como competência julgar, processar crimes de menor potencial ofensivo e causas cíveis de menor potencial, ou seja, causas cíveis com ali, menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante um procedimento oral, ainda sumaríssimo, permitido nas hipóteses previstas em lei, a transação penal, que você já está acostumado a ouvir, e a suspensão condicional do processo. Para que existiu, então, para que foi criado o juizado especial? Para desinchar a justiça comum, para que nós não tenhamos uma morosidade tamanha ou maior ainda na justiça comum. Foram criados os juizados especiais para desincharem a justiça comum e dar mais celeridade. E aí foi pensado crimes de menor potencial ofensivo e causas com menos complexidade, ali fixado um teto máximo em salários para as causas cíveis. Quando eu falo de juizado especial, eu tenho que olhar para a pena máxima. A pena máxima que vai definir qual é a competência para julgar crimes de menor potencial ofensivo. Ou seja, professor, o que é um crime de menor potencial ofensivo? É aquele que o juiz fala? É aquele que a doutrina diz? Ou aquele que as partes acham? Não. É a pena máxima quem vai dizer sobre a competência do juizado especial. Artigo 61, quando as penas máximas não forem superior a 2 anos. Então tem um teto, eu olho para a pena mínima e a pena máxima combinada lá em cada dispositivo legal. Então eu vou ter ali a pena máxima consignada me dizendo de quem é a competência. Então a justiça comum, ela acaba se tornando residual. Aquilo que sobrou da justiça especial, que não é pena maior do que 2 anos, então tudo vai ser justiça comum. A competência federal, ela ainda vem fazendo um contraponto com a justiça especial estadual, quando, por conta do objeto, do interesse da União, bens ou serviços ou indivíduos que estão prestando um serviço para a União forem desta qualidade de interesse da União. Então nós temos juizado especial estadual e juizado especial federal. Esses dois juntos vão se dividir tão somente por conta da matéria. Uma é matéria federal, outra é matéria estadual. Sim, professor. Existe, então, a Justiça Especial Federal? Sim, de acordo com o artigo 109, inciso 4 da Constituição Federal, ainda a Lei 10.259 de 2001, certo? Quais são as exceções para o juizado especial? Primeiro, foro de prerrogativa. Prerrogativa da função. Aquele indivíduo é um juiz, um promotor, um desembargador, então ele vai ser julgado no foro competente, mesmo que o crime seja de menor potencial ofensivo. Haverá um deslocamento, deslocar da justiça especial para o foro competente de julgamento daquele indivíduo. E isso não causa inconstitucionalidade nenhuma quanto à aplicação da suspensão condicional do processo e da transação penal. Então nós temos lá alguém que está sendo julgado no STJ, cometeu um crime de menor potencial ofensivo, um governador, por exemplo. Aí ele vai ter o foro de prerrogativa respeitado, STJ, por exemplo, e a aplicação da suspensão condicional do processo
e da transação penal por conta da possibilidade desta aplicação constitucional da Lei 9.099 de 95. O rito do tribunal, o rito dos crimes de menor potencial ofensivo, mesmo que em tribunal do júri, será respeitado o tribunal do júri e ainda julgado os crimes de menor potencial ofensivo. Existe o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e ainda o juiz-presidente faz o julgamento dos crimes de menor potencial ofensivo. Temos lá uma ameaça em concurso material, em concurso material de crimes com homicídio tentado. Então, nós temos aqui uma junção dos dois crimes. Quem vai julgar o homicídio é o tribunal do júri e quem vai julgar a ameaça é o juiz-presidente do tribunal do júri. Quando nós falamos do artigo 394, ele divide os procedimentos em três ritos: ordinário, sumário e sumaríssimo. Por conta da pena máxima, o juizado especial tomou o lugar do sumaríssimo. Agora nós temos como procedimento sumaríssimo o procedimento do tribunal do júri. Ainda, quando nós tivermos causas de muita complexidade que precisem de cartas precatórias, cartas rogatórias, uma análise pericial de maior complexidade, a oitiva de mais testemunhas para a elucidação do fato, superior ao número de duas, superior ao número máximo de duas testemunhas, então haverá um deslocamento do juizado especial para a justiça comum. Porque qual é a ideia da justiça especial? Célere, com maior fluidez, rápida, agilidade, oralidade, simplicidade, menor atos processuais possíveis, menos atos processuais possíveis. Para quê? Para que ela possa andar rápido e dar fluidez aos processos e desinchar a justiça comum. Então, quando houver uma complexidade fática da causa, por conta do artigo 77, parágrafo 2º, haverá então um deslocamento da justiça especial para a justiça comum. Crimes militares, sejam eles singulares ou próprios militares, todos eles serão julgados na vara especial, na vara criminal militar, na justiça criminal militar, independente se é um crime de menor potencial ofensivo. Quando eu falo de lesão corporal leve e lesão corporal culposa, por conta do artigo 88 da lei, esse crime passa a ser agora de representação do ofendido. Então, se o professor Jonatas levou lá um catiripapo, levou um tapa, né? Levou uma lesão corporal leve ou sofreu uma lesão corporal culposa, então o professor Jonatas, eu tenho que deslocar-me até uma delegacia e manifestar a vontade da representação. Por conta do artigo 88 da lei do juizado, o delegado vai falar: olha, o senhor tem interesse de representar contra essa pessoa? Eu direi sim. Então ele imprimirá lá o termo de compromisso, o termo de representação. Eu exararei ali a minha assinatura, exarando a minha vontade, colocando a minha vontade naquele termo de manifestar, de representar contra aquela pessoa. Então, por conta do artigo 88, eu estarei representando aquela pessoa criminalmente. O delegado faz o TCO e encaminha para o juizado especial, que nós teremos lá o trâmite da conciliação, da possibilidade da composição civil dos danos. Não havendo a composição civil dos danos, o Ministério Público oferta a transação para que haja o arquivamento com cumprimento de medidas alternativas. Em nada disso sendo possível, então o Ministério Público oferta a denúncia observando o famoso PEC e ISA, prova da existência de um crime
e indício suficiente de autoria. Então, nós temos aqui, no juizado especial, a necessidade da manifestação da representação do ofendido, por conta de que o artigo 81 me diz crimes de lesão corporal leve e lesão corporal culposa, existe a necessidade da representação. Só que nós temos uma excepcionalidade da Lei 11.340, Lei Maria da Penha, em seu artigo 41, que me diz o seguinte: a Lei Maria da Penha é especial quanto ao juizado especial. Então, lei especial sobrepõe lei geral. O artigo 41 fala: independente da lesão corporal leve ou independente da lesão corporal culposa, a Lei 11.341 sobrepõe a Lei dos Juizados. Quer dizer, eu já não mais observo a Lei dos Juizados Especiais para crimes cometidos em violência doméstica, familiar e afetiva contra a mulher. O artigo 41, então, pega a Lei 9.099 de 95 e torna ela nula, ineficiente, ineficaz. Eu agora só aplicarei a Lei 11.340, que me diz que independe da manifestação da ofendida para representar em crimes de lesão corporal leve e lesão corporal culposa. Então, a Lei 11.340, a Lei dos Juizados, impede a aplicação da composição civil dos danos, da transação penal, da suspensão condicional do processo e a necessidade da representação da ofendida em crimes de lesão corporal leve e crimes de lesão corporal culposa. Artigo 41 da Lei 11.340 de 2006 sobrepõe a Lei dos Juizados e ainda aquela necessidade da representação do ofendido dos crimes de lesão corporal leve e dos crimes de lesão corporal culposa, de acordo com o artigo 81 da Lei dos Juizados Especiais. Bom, ainda continuando aqui, quais são os benefícios que comportam o juizado especial? A transação penal, que é aquela oferta que faz o Ministério Público para o não oferecimento da ação penal, o não oferecimento da denúncia, é o princípio chamado da discricionariedade regrada. Ao invés da obrigatoriedade do oferecimento da ação diante do binômio processual de indício suficiente de autoria e de materialidade, o binômio processual, artigo 395 e 41 do Código de Processo Penal, aqui, agora, nos juizados especiais, o Ministério Público, ao invés de oferecer ou não a denúncia, o que ele faz? Oferece a transação penal, que são medidas alternativas para que não haja um ingresso processual. Benefícios para o réu: não vai responder a um processo penal, não vai ser considerado condenado se julgado for, terá a sua ficha como réu primário e a sua certidão negativa em todo momento sairá. Mas essa transação penal é para o não oferecimento da ação, diferente lá da não persecução penal que nós temos agora com o projeto, com a lei de anticrimes, em que já temos uma ação penal, ela já corre um processo penal, já temos a instrução probatória e no meio da instrução probatória o Ministério Público oferta uma suspensão condicional, oferta uma não persecução penal, um cumprimento de medidas alternativas para que não continuemos com a ação penal. Muito bem, aqui na transação penal é o seguinte:
é anterior ao oferecimento da denúncia. Lá na não persecução penal já foi ofertada a denúncia e o juiz já recebeu esta denúncia. Aqui, na transação penal, existe uma negociação discricionária, uma discricionariedade regrada. O Ministério Público vai ofertar medidas alternativas para que o réu cumpra, ao invés de ir até o mundo jurídico e ingressar em um processo criminal. A suspensão condicional do processo, ela haverá depois, então, do oferecimento da denúncia. Qual é esta reguinha? Né? Se nós tivéssemos um quadro, eu ia fazer uma progressão para vocês temporal. Mas, inicialmente, nós temos a transação, logo após a composição civil dos danos. Então, inicialmente, composição civil dos danos para uma conciliação. Não havendo esta conciliação, não havendo a composição civil dos danos, nós progredimos agora para a oferta da transação penal. Não houve a composição civil, não houve a conciliação, então vamos para a transação. Veja que antes da denúncia, não havida a transação penal, o Ministério Público vai ofertar a denúncia, e aí respeitado lá também o artigo 28 do Código de Processo Penal, que o juiz, entendendo da possibilidade ou da não possibilidade da transação ou da oferta da denúncia, ele encaminhará ofício, encaminhará requisição para o procurador-geral para que ele designe outro promotor para aferir aquela demanda. Ótimo, artigo 28, dá uma olhada nele lá, CPP. Então, composição civil dos danos para conciliação, transação penal e agora suspensão condicional do processo depois da denúncia. Então, já na instrução probatória é que vai haver a suspensão condicional do processo. Muito bem aqui. Quais são os princípios informadores do juizado especial? A oralidade, que é ritos e manifestações orais, oferta da denúncia oral, recebimento da denúncia oral, resposta à acusação, defesa prévia oral, memoriais, alegações finais orais e o princípio da informalidade. Diferente da justiça comum, vou beber uma água aqui para hidratar. Diferente da justiça comum, que demanda de um formalismo, de uma rigidez, de uma solenidade maior, aqui nos juizados especiais nós temos o princípio da oralidade e da informalidade como princípios basilares da justiça especial. Ainda a economia processual, a economia de atos processuais. Menos atos processuais possíveis serão demandados por conta da celeridade, e aí é o último princípio da justiça especial. Quando houver investigação, uma necessidade de uma complexidade maior de investigação, então nós temos um deslocamento da justiça especial para a justiça comum. Por quê? Aferido um crime de menor potencial ofensivo, ele vai chegar na delegacia. O juiz, na arguição de atipicidade material, vai falar, olha, temos aqui um crime de menor potencial ofensivo. O que ele vai fazer? Lavrar o TCO, que é o chamado termo circunstanciado do artigo 69 da própria lei. Ao invés, então, do delegado de polícia lavrar o auto de prisão em flagrante e encaminhar esse indivíduo para uma audiência de custódia, regrada aí pelo CNJ, pelas audiências de custódia, então nós teremos aqui a lavratura do TCO. O TCO é um procedimento igual a um inquérito policial, só que bem menor, demonstrativo tão somente para encaminhar, e já esse indivíduo já sai compromissado para comparecer com audiência marcada na justiça especial. Então,
lavra o TCO, ouve vítima, acusado, testemunhas e faz a produção de provas periciais, rapidamente já libera aquele indivíduo que está compromissado a comparecer em uma audiência de instrução e julgamento. E antes dessa audiência, uma audiência preliminar chamada audiência de conciliação. Será flagranteado se ele não fizer este comprometimento ou se não houver a possibilidade de termo desse TCO, da lavratura deste TCO. O indivíduo está foragido ou o indivíduo está em coma, então nesse momento a gente passa para a justiça comum. O primeiro passo da justiça especial é a audiência preliminar, sediada e presidida por um conciliador, que vai mediar ali e entender se existe a possibilidade da conciliação e também de uma composição civil dos danos, porque esse é um dos princípios do juizado especial, atrelar tanto princípios civis, matéria civil e matéria criminal no mesmo fato, de acordo com o artigo 68. A composição civil dos danos, então, servirá para uma conciliação. Renúncia. A renúncia é possível de acordo com o artigo 74, desde que, sendo assim, opera-se a extinção da punibilidade. Antes do oferecimento da denúncia, alguém pode retratar da representação ou pode desistir do oferecimento da queixa, que a queixa tem um prazo de 6 meses até a data do fato ou a ciência da autoria daquele crime. Então toma cuidado, porque nós podemos ter audiências preliminares em que já passaram 6 meses da feitura do crime, então já deverá ter oferecido a queixa-crime. Por quê? Essa queixa-crime pode ser oral na audiência preliminar? Pode. Porém, se já passou 6 meses da data do fato e marcou aquela audiência e não foi proposta a queixa-crime, então nós temos um princípio chamado da decadência. Veja, não é prescrição e não é renúncia, é decadência. Perdeu a oportunidade, fechou a janela de oportunidade para o oferecimento da ação nos crimes de ação penal privada. Então, haveremos ali a ação penal, iniciada com uma audiência de conciliação, presidida por um conciliador, ofertada a composição civil. Nesse momento, o Ministério Público não faz oferta nenhuma, ele apenas está ali presente ou não. Tem audiência que o Ministério Público nem está. Não havendo a conciliação, aí existe a possibilidade da representação do ofendido, se necessário, ou se não, o próprio Ministério Público já oferta a ação, ou a oferta da denúncia, da queixa-crime em crimes de ação penal privada. Feita esta oferta, então, e não havida a conciliação, aí nós ingressamos na audiência de instrução e julgamento propriamente dita, ou audiência de continuidade ou audiência de continuação. Nessa audiência, a defesa faz a resposta à acusação oral, que é a chamada defesa preliminar, a defesa prévia. O juiz, então, vai identificar se existe a possibilidade da absolvição sumária. Se não for a possibilidade da absolvição sumária, ele então recebe aquela denúncia e dá início à audiência. Antes das oitivas, da oitiva da vítima, que é a primeira, o Ministério Público então oferta a suspensão condicional do processo. Isso porque ele já tinha ofertado a transação, o réu não quis, e aí nós ingressamos no processo. Agora, de novo, ele faz outra proposta da suspensão condicional do processo, que é aquela entre 2 e 4 anos em crimes de
com pena máxima não superior a 2 anos, por isso nós estamos no GCRIM, e pena mínima de 1 ano, de acordo com o artigo 89. Não havendo essa possibilidade, o juiz vai novamente provocar a conciliação. Então veja, a justiça especial é justamente para que não haja ação. Conciliação, composição de danos civis, possibilidade da transação, não havendo possibilidade de transação, oferta da denúncia oral, recebimento oral, resposta à acusação oral, e ainda suspensão condicional do processo e depois, novamente, a tentativa da conciliação na audiência feita pelo próprio juiz. Não havendo isso, damos início à ação penal propriamente dita. E a oitiva da testemunha, da vítima, testemunha de acusação, testemunha de defesa, e o interrogatório do réu. Os debates, que é as alegações finais, são feitas oralmente. 20 minutos para a defesa, para a acusação, 20 minutos para a defesa fazerem as suas alegações finais orais. Aqui elas não são, as alegações finais não são escritas. Deixa eu ver o último tópico aqui para a gente poder terminar. Toda a transação penal ou a suspensão condicional do processo deve ser homologada pelo juiz, que se torna irrecorrível, porque se houve uma negociação entre Ministério Público e entre as partes, o juiz só homologa, acompanha e homologa, pacta sunt servanda, né? Ele homologa, e essa sentença agora é irrecorrível. Caso haja necessidade de algum recurso, existe um recurso genérico, geral para o juizado especial, e aí você esquece do RESE, que o RESE, o recurso em sentido estrito do 581, só vai servir para a parte comum, para a parte do CPP. Aqui no juizado especial, todo o recurso é o recurso de apelação destinado para as câmaras recursais. Então não sobe do juizado para o TJ, e sim é um recurso horizontal na própria Câmara de Juizados Especiais, com um prazo agora não de 5 dias, e sim de 10 dias. Número de testemunhas, 2 testemunhas, que se houver a necessidade da citação, a intimação dessas testemunhas, deverá haver o prazo mínimo de 5 dias para esse pedido. A defesa preliminar é feita oralmente, antes do recebimento da denúncia, diferentemente lá da competência comum, que nós falamos que a resposta à acusação é depois da denúncia. Aqui é ao contrário, o juiz não inicia o processo sem a defesa preliminar. Bom, só para a gente finalizar aqui, estamos chegando ao final deste bloco. Mandei já um material para vocês aí fazerem acompanhamento desta aula, e nela eu falo sobre a suspensão condicional do processo. É o último tópico e o último requisito que pode ser ofertado na audiência de instrução e debates. A suspensão condicional do processo, que também pode ser revogada ou facultada de acordo com o parágrafo 3º e parágrafo 4º do artigo 89, certo? Espero que tenha ajudado essa videoaula no seu estudo domiciliar. Eu também estou em casa, né? Talvez você tenha ouvido aí uma furadeira de um vizinho, ou um cachorro latindo, ou uma série de desenhos. É normal, porque estamos em casa, período de pandemia, né? Vamos ficar em casa, estudando, aproveitando o seu material domiciliar, o seu material doméstico, talvez aí um estudo mais leve, mais tranquilo, e a gente se adaptando a esta nova conduta aí de videoaula e de aulas telepresenciais, beleza? Qualquer coisa me aciona lá
no inbox do Instagram, eu respondo às suas dúvidas e ao seu questionamento sem problema nenhum. Tranquilo? Fique em casa, estude, aproveite para atualizar a sua leitura. Abraço!